Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No Sermão da Montanha, Jesus nos deixou as bases do verdadeiro comportamento cristão. Pode parecer algo muito teórico, afastado do nosso dia a dia corrido, mas se nos dispusermos a lê-lo com atenção, encontraremos os princípios para atuarmos na nossa vida da melhor forma, com ética, respeito e valores nobres, que nos conduzirão ao aperfeiçoamento moral. Vamos pegar no programa de hoje um pequeno trecho do Sermão da Montanha para analisarmos juntos no contexto atual. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Meus irmãos, que a divina bondade de nosso Senhor Jesus Cristo seja louvada. Pedir é mais que natural. No entanto, é razoável saber o que pedimos. Habitualmente trazemos para o Espiritismo a herança do menor esforço, aurida nas confissões religiosas que nos viciaram a mente no culto externo excessivo, necessitando assim de nossa parte porfiar energicamente para que a vocação do petitório sistemático ceda lugar ao espírito de luta com que nos cabe aceitar os permanentes desafios da vida. No intercâmbio com as almas desencarnadas, procedentes da esfera que vos é mais próxima, sois surpreendidos por todos os tipos de queda espiritual, sob tempestades de ódio e lágrimas, desesperação e arrependimento, consciências culpadas ou entorpecidas, vos oferecem o triste espetáculo da derrota interior a que foram atiradas pelo desleixo próprio. É que soldados da evolução esqueceram as armas do valor moral e da vontade firme com que deveriam batalhar na terra, na aquisição do próprio aprimoramento, passando
a condição parasitária daqueles que recebem dos outros sem darem de si e acabando o estágio humano, a afeição de fantasmas da hesitação e do medo a se transferirem dos grilhões da preguiça e da pusilanimidade à escravidão, às inteligências brutalizadas no crime que operam nas sombras. Levantemo-nos para viver como alunos dignos do educandário que nos recolhe, encarnados e desencarnados. Unamo-nos no dinamismo do bem para situar sempre mais alto a nossa oportunidade de elevação. É inútil transmitir a outrem o dever que nos compete, porque o tempo inflexível nos aguarda, exigindo-nos o tributo da experiência, sem o qual não nos será possível avançar no progresso justo. Todos possuímos escabroso pretérito por ressarcir, e das telas vivas desse passado delituoso recolhemos compulsoriamente os reflexos dos nossos laços inferiores, que à maneira de raízes do nosso destino projetam sobre nós escuras reminiscências. Todos temos aflições e problemas, inibições e dificuldades, e sem eles, certamente, estaríamos na posição da criatura simples, mas selvagem e primitivista, a quem falhasse indefinidamente o benefício da escola. Clareemos o cérebro no estudo renovador e limpemos o coração com o esmeril do trabalho, e então compreenderemos que o Senhor nos emprestou os preciosos dons que nos valorizam a existência, não para rendermos culto às facilidades sem substância, engrossando a larga fileira dos preguiçosos inveterados de todos os tempos, mas sim para que sejamos dignos companheiros da luz, caminhando ao encontro de seu amor e de sua sabedoria, usando os nossos próprios pés. Meus amigos, que Deus nos abençoe e nos ilumine para a marcha que nos cabe realizar. É o desejo do vosso humilde companheiro Batuíra. No Sermão da Montanha, Jesus traçou as bases do comportamento amoroso e reto do verdadeiro cristão. Entre muitas lições, todas elas da maior importância para nós, Jesus faz uma predição, ou seja, uma previsão, que até hoje é entendida por poucos. Ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Em algumas traduções, a palavra mansos também é transcrita como humildes. Mas afinal, quem são os mansos ou os humildes de quem Jesus nos fala? E o que significa o fato de que eles possuirão a terra? Os mansos e humildes são, numa primeira análise, aqueles que não buscam defender o seu ego, as suas opiniões, os seus interesses a todo custo, muitas vezes até prejudicando outras pessoas. Os mansos, ao contrário disso, por seu próprio comportamento doce e gentil, buscam justamente não se sobrepor aos seus semelhantes e jamais ofendê-los ou prejudicá-los. Mas não é aquela mansidão da falta de ação ou da apatia, porque ser cristão é agir, é trabalhar no bem, é se transformar. Mas Jesus aponta para um caminho que devemos prestar atenção. Ele nos mostra que devemos buscar essa mansuetude de uma forma profunda e verdadeira. Não um comportamento gentil, calmo, que vem somente de uma educação do mundo, da etiqueta social. Sem dúvida, a gentileza, a boa educação, ensinadas para o convívio social pacífico, são importantes e já são um avanço da nossa sociedade que prega esses valores como necessários. Mas, se ficarmos somente nisso, muitos de nós poderão aparentar uma mansidão como um verniz social e demonstrar uma mansidão que não é fruto de uma construção espiritual, embora mesmo assim já seja um começo. Mas Jesus nos ensina a mansuetude adquirida pela tomada de consciência de que somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Não somente eu sou, ou você, mas todos os seres vivos, encarnados ou desencarnados, aqui e em todo o universo, somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, eu não quero mais prejudicar ou rebaixar alguém para defender as minhas ideias ou os meus interesses, porque o outro é tão importante para Deus como eu mesmo. E ao compreender isso, com clareza, com convicção, eu estarei compreendendo também que tudo o que é eterno vem de Deus. E também a separar o que é eterno do que é simplesmente transitório, que não me acrescentará nada ao meu espírito eterno. E mais facilmente eu também estarei compreendendo o significado da lei máxima deixada pelo Mestre Jesus: amar a Deus, que é o Pai de todos nós, Criador de tudo e de todos, sobre todas as coisas. E ao nosso semelhante, que é o Espírito eterno como nós, feito à imagem e semelhança do Pai, como a nós mesmos. É a mansidão que nasce amorosa dentro do nosso coração e que afinal nos torna mansos, porque é repleta de gratidão a Deus e de confiança nos seus desígnios. Vejam que é bem diferente e mais profundo do que se nós buscássemos forçar um comportamento manso, mas por dentro, provavelmente nos sentindo revoltados com alguma injustiça, alguma perda que sofremos na vida. Como sabemos que a vida é eterna e que o Pai nunca nos julga pelos nossos erros, mas apenas nos traz sempre novas oportunidades para avançarmos na nossa senda evolutiva, sempre de acordo, com aquilo que nós vamos plantando e colhendo, se até agora não tivermos conseguido manifestar essa mansidão verdadeira, essa humildade preconizada por Jesus, nós podemos parar, repensar e, mais uma vez, através do estudo de nós mesmos, das nossas atitudes, das escolhas que temos feito, tentarmos fazer melhor. Tentarmos ser mais coerentes com o Evangelho. Afinal, nós temos o livre arbítrio. Portanto, o que o Sermão da Montanha tem a ver com o nosso dia a dia? Tudo. Enquanto não compreendermos com uma maior lucidez que nós estamos aqui encarnados para colocar em prática o amor, a mansidão, o perdão incondicional, promover uma transformação real das nossas atitudes dentro das nossas possibilidades, nós estaremos patinando na compreensão do Evangelho de Jesus. Nos nossos lares, trabalhos, no trânsito, a cada momento nós temos uma nova chance de colocar em prática. Sem exigir que o parente ou o colega ou o motorista do carro ao lado sejam perfeitos ou gentis comigo, porque agora eu compreendi
que sou eu o responsável pelas minhas mudanças e ele pelas dele. Antes de eu rotular o meu semelhante como tóxico ou como difícil, lembrar que ele é um ser com dores, limitações, problemas para enfrentar, assim como eu, e que ele está fazendo o melhor nas condições que ele possui hoje e irá colher os resultados de tudo o que ele fizer, assim como eu. Somos todos eternos e é da lei de Deus o progresso. E nós sabemos disso tudo, mas é lento colocarmos em prática de verdade. Ainda ficamos todos nós um pouco presos nos nossos velhos hábitos. Mas o sermão da montanha é o aqui e agora que está nos faltando. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Falaremos hoje sobre um tema fundamental para as nossas vidas, pois diz respeito à forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas e com o mundo. Este mundo de relações no qual todos nós estamos
inevitavelmente mergulhados. Trata-se da tolerância. Se buscarmos o significado da palavra tolerância no dicionário, nós vamos encontrar que tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar, aceitar. Pode-se considerar também que tolerância é indulgência perante alguém ou a uma situação que não se pode evitar. Assim, a tolerância é essencial para quem vive em sociedade, sem a qual se torna impossível qualquer convivência pacífica. Como derivação da tolerância social, nós temos a tolerância política, a tolerância religiosa, a tolerância racial, a tolerância ético-cultural, entre outras tantas tolerâncias necessárias. Vivenciamos hoje grandes movimentos sociais, políticos, religiosos, clamando por tolerância em relação aos diferentes universos. Temas de discussão na ONU e em outros organismos internacionais, os apelos se multiplicam para o término da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para terminar os conflitos internos e externos que têm ceifado milhares de vidas nos países da Ásia, da África e deixando milhões e milhões de irmãos na condição de refugiados. Se formos analisar através da história, a intolerância tem sido a grande vilã que trouxe e continua trazendo tanta dor, tanto sofrimento. A intolerância só existe porque há os intolerantes. Por meio das suas atitudes, difundem a intolerância individual e também coletiva. Nosso modelo, que é o Mestre Jesus, é o grande exemplo de tolerância. Ele vivenciou a tolerância o tempo todo em que esteve aqui entre nós. Ele tolerou a imperfeição dos homens e das instituições da sua época, tolerou o escárnio público, tolerou a ignorância, tolerou o preconceito, enfim. O nosso contemporâneo, o Chico Xavier, aprendeu com o espírito da sua mãezinha a ser tolerante na mais tenra idade. Ele era tão pequenininho e ele suportou todo tipo de sofrimento e vergonha que lhe eram impostos pelo fato dele ser médium. Quem teve oportunidade de ler sobre a sua vida ou assistir ao filme, certamente se deparou com diversas oportunidades em que Chico demonstrou uma tolerância grandiosa. Honestamente, eu trouxe esse tema para o nosso programa porque, antes de tudo, eu sinto que urgentemente eu preciso ser mais tolerante. Vocês já depararam para pensar quantas vezes durante o dia temos uma atitude intolerante para alguém, para qualquer situação ocorrida, as mais simples. É tão comum que nós nem nos damos conta. Certa vez uma amiga estava vivendo um momento que chegava a ser dramático na vida dela. Sua filha estava namorando um rapaz com costumes e educação bem diferentes dos dela e que ela passou para os filhos. O jovem de outra idade, de outra cidade, ele morava sozinho na capital, estudava e trabalhava como autônomo. Seus horários eram os mais incríveis. Livre como era, ele não precisava dar satisfação a ninguém e não tinha hábitos disciplinados. Por exemplo, levantar-se da mesa,
sem pedir licença, ou antes mesmo que outros terminassem a refeição, né? Cumprir horários, entre outros tantos modos, né? Abominados por minha amiga. Resultado, ao reclamar com a filha, pontuando os defeitos do namorado e cobrando dela alguma providência para modificá-lo, o relacionamento entre as duas ficou bem abalado, apesar do grande amor que uma nutria pela outra, né? Enfim, tolerância exige paciência, compreensão, perdão. E quem nos diz isso é Emmanuel. Ele diz que tolerância é caminho da paz e nos recomenda, nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo se transformará para melhor. Em família, tolera os pacientes menos simpáticos e com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. E no trânsito, no passe, recibo, nos diz Emmanuel, aos palavrões que alguém te dirija, e evitará assim discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surjam a cada dia, tolera, suporta com humildade, né? E é claro, gente, só para falar da minha amiga, hoje ela tem o genro, né? E ela aprendeu a ver outras qualidades, né? Aliás, qualidades naquele que se tornou seu genro. E eles vivem muito bem, obrigada, porque a minha amiga, ela passou a ser mais tolerante, né? Porque assim como nós, ela também é uma aprendiz do Evangelho de Jesus. Então vamos ficar por aqui e um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Elementos que compõem a matéria, o qual consta no Livro dos Espíritos, na parte 1ª, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o qual nos elucida a respeito. Hoje vamos nos focar na questão 30, ou seja, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Respondem os Espíritos. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. O espírito miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, no capítulo 30, traz-nos os seguintes esclarecimentos complementares sobre a formação da matéria ou os elementos que a compõem, dizendo: a formação da matéria perde-se na eternidade do tempo e nos caminhos infinitos do espaço. O homem de bom senso contenta-se com o saber que surge na gradatividade dos seus próprios passos. Às vezes se encontra na Terra revelações altamente iluminadas, mas somente as encontramos quando estamos preparados em espírito e em verdade. A verdadeira gênese da matéria, no modo pelo qual pensamos, escapa dos nossos sentidos
falta-lhes algo para os determinados registros de sua formação. No entanto, sabemos de alguma coisa que nos capacita a dizer: a forma vibra em uma baixa frequência. A cadência é demorada para que possa ser vista como o é palpável, e os laços que a envolvem são de um agente invisível que lhe sustenta e dá vida no estado no qual se encontra. Quem pensa e fala que a matéria está morta, não descobriu que também faz parte dos mortos de espírito. Nada tem a inércia total. A vida palpita em tudo, com grande empenho de expressar o Criador. Tudo que pensarmos ser matéria primitiva, longe está da verdade, pois ainda estamos no princípio dos estudos sobre ela, a matéria. Se o macrocosmo é infinito, o microcosmo obedece à mesma lei. A formação da matéria segue leis que orientam a descida da energia divina na mais perfeita harmonia que podemos pensar. Ao começar a sair do centro de vida do Criador, ela inicia a sua transformação de variadas consequências. A idade da matéria não pode ser contada pelos moldes que conhecemos, no acanhado mundo que vivemos e nas prisões nas quais se encontram os homens. Estamos caminhando para um conhecimento mais concreto sobre as leis naturais, cujas forças fazem agregar-se elementos e desabrocharem energias sutis, guardadas no seio da própria forma, viajando na sutileza dos ventos, acomodadas nos ambientes suaves das águas e concentradas para despertar as consciências das árvores. O homem pode ficar de posse desses tesouros, maravilhas da natureza, desde que ele abra as portas do entendimento, sem que haja inversão dos próprios valores. Esses tesouros, deverão ser usados na verdadeira acepção da palavra universal. Ainda no seio da família humana, vigora a contradição, desde que não apoiemos as ideias de quem as transmite, pois Deus não está sujeito às ordens humanas, nem os espíritos superiores às leis feitas para nos disciplinarem. Dás pouco valor à matéria por viveres dentro dela e desconheceres o que desfrutas das suas qualidades. Ela, a matéria, registra tudo o que fazes na sua mais íntima estrutura para dar contas ao Criador. Quando ages com desacordo com as leis naturais, a única pessoa a quem enganas é a ti mesmo. Essa é a realidade que a própria ciência haverá de afirmar no âmbito da sua evolução como ciência divina. Se queres compreender pela razão as mudanças da matéria, observa uma semente que plantas, acompanhando o seu progresso na formação de uma árvore, e, em seguida, os frutos. Nas entranhas da mãe, no aproveitamento das energias que nelas são armazenadas, gera-se o corpo do filho, o mais perfeito aparelho surgido na Terra. O que fizemos para que isso acontecesse? A transformação da matéria é um milagre, fenômeno esse ainda por desvendar. Os agentes deste acontecimento
são espíritos que aprenderam a amar, estudando o amor como uma ciência do mais alto valor espiritual. E conclui o espírito Miramês: vamos dar as mãos, inteligências presas na carne, livres em espírito, para que a escola do amor cresça em todos os rumos e estimule o coração a viver essa virtude incomparável. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram-nos de forma muito clara: todos nós devemos ter eterna gratidão a Deus, que nos permitiu estarmos encarnados aqui na matéria, não só para os ajustes dos desatinos cometidos nas vidas passadas, mas, sobretudo, pela oportunidade da evolução espiritual e do aprendizado e crescimento intelectual, desde que deixemos o amor prevalecer em tudo, onde cada um de nós estivermos envolvidos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os amigos. Muito obrigada e até a próxima.